você que está nos visitando, é um prazer muito grande, você é muito especial para nós, você que está nos assistindo pelo YouTube, né, nos ouvindo pelas rádios, pela rádio da cidade, por outras rádios, que o Senhor te abençoe e ilumine a sua mente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Segundo livro da Bíblia, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Versículo 2. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grande manifestação de juízo. Eu os tomarei por meu povo, serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por podermos louvar e cantar o teu santo e majestoso e sublime nome, por podermos dizimar e ofertar ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para a compreensão da tua palavra. Nós repreendemos toda retaliação, tudo aquilo que vem para atrapalhar, toda dor diabólica ou não, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Para nós compreendermos de uma maneira profunda, e melhor, nós temos que compreender o que aconteceu no capítulo 5 do livro de Êxodo. O que aconteceu no capítulo 5? No capítulo 5, voltando um capítulo atrás, aí, Moisés e seu irmão Arão vão até Faraó. Eles comparecem diante do Faraó e fazem o pedido para libertar o povo, que o Senhor os enviou, que o Deus de Israel os enviou, e que eles querem ir embora, e que chegou a hora de ir embora. E Faraó, ele dá uma resposta a esse pedido tão rápido, que ele foi mais rápido do que o INSS quando quer indeferir um pedido. Ele indeferiu na hora. Eu não conheço o senhor, não sei quem é vocês, e não vou deixar ir. Ele falou, a resposta foi na hora. Irmãos, às vezes tem coisas na vida que a gente às vezes quer melhorar, a gente quer ajudar, e parece que as primeiras ações que nós tomamos, nós parecemos um elefante numa loja de louça, ou um elefante que quer ajudar a galinha a chocar os ovos. Parece que as primeiras coisas que nós fazemos piora, ao invés de melhorar, piora. O Faraó ficou tão irado, que ele falou assim: agora vocês vão fazer o seguinte com os filhos de Israel, com os hebreus. Eles têm que produzir a mesma quantidade de tijolos, mas a palha que nós fornecíamos para eles, nós não vamos fornecer mais. Eles vão ter que produzir a própria palha e vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos, porque eles estão tendo muito tempo. O Faraó usa essas palavras. Eles estão tendo muito tempo. Eles estão querendo ir para o deserto, celebrar numa festa no deserto, sacrificar o Deus de Israel, e nós vamos mostrar para ele como que as coisas funcionam no Egito. Como que as coisas funcionam aqui. E isso acontece exatamente conforme a palavra de Faraó. Eles param de fornecer
a palha na produção do tijolo e forçam os filhos hebreus, o povo hebreu, a produzir a mesma quantidade de tijolos no dia. E eles não conseguem, é óbvio que eles não conseguem. E eles começam, e os encarregados, os líderes, começam a apanhar, a serem chicoteados por conta disso. E aí eles marcam uma reunião extraordinária com o faraó. Nós queremos falar com o faraó. E eles vão até faraó e reclamam: olha, vocês querem que nós produzimos a mesma quantidade de tijolos, mas a palha que era fornecida vocês não fornecem mais. Isso é impossível, e o nosso povo está apanhando mais do que já apanhava antigamente. E quando eles estão saindo dessa reunião extraordinária, eles se encontram com Moisés e Arão mais uma vez. E aí eles brigam com Moisés e Arão: olha o que vocês foram fazer. A nossa vida já estava ruim, agora ficou ruim 10 vezes, péssima. O que vocês foram fazer? Muito de liderança, um pouco de liderança é isso. Às vezes você está ouvindo a voz do Senhor, você sabe o que tem que fazer, e você vai fazer exatamente como o Senhor mandou. Mas o povo está com uma cosmovisão, com a visão, com os óculos sujos, e não estão entendendo, e não estão vendo as coisas, e não compreendendo as coisas, que aquele era o momento de ir embora, que esse era o momento de ir embora, e eles brigam com Moisés e Arão, e no final do capítulo 5, Moisés, ele ora ao Senhor, e pergunta: Senhor, o que aconteceu? Eu fui lá fazer exatamente como o Senhor mandou, e as coisas, ao invés de melhorar, elas pioraram. E agora o povo está apanhando mais do que antigamente. Ele questiona isso a Deus. Não como os bispos da Universal fazem hoje, mas ele questiona isso de uma maneira respeitosa. Mas ele questiona: eu fui lá fazer o que o Senhor mandou fazer. E a coisa piorou. A coisa desandou. Eu achei que ia dar tudo certo e está dando tudo errado. Está dando tudo errado. E aí no capítulo 6, logo no versículo 1, aí o Senhor responde. Isso é uma resposta à oração de Moisés. E o Senhor diz: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer ao faraó. Agora a briga é minha. Agora a coisa é comigo. Agora eu vou mostrar o que eu vou fazer com o faraó. E ele diz: pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Vai chegar um momento em que ele não vai aguentar os hebreus aqui, e vai mandar os hebreus embora. Mas agora você vai ver. Essa história, essa passagem, esse evento, que é um evento histórico, que mostra para nós a saída do povo hebreu do Egito. Quando eles saíram quase 1 milhão de pessoas dali. Só homens, era cerca de 600 mil homens saindo do Egito. Era uma grande multidão, e era uma grande quantidade de mão de obra. O Egito estava sendo construído sobre o lombo descascado, queimado e chicoteado dos hebreus, dos filhos de Deus, que estavam orando, que clamaram ao Senhor, mas quando a resposta veio, eles não entenderam, eles não compreenderam. O Senhor manda um homem, o grande legislador, que é Moisés, o filho das águas, mas eles não compreendem as coisas. E nesse capítulo 6 nós tiramos vários princípios para as nossas vidas. Primeiro princípio que nós tiramos: por mais que sejamos ruins, por mais que a coisa esteja ruim, por mais que nós pareçamos estar distantes de Deus, por mais que o nosso coração pareça estar sujo, as nossas vestes manchadas, Deus sabe o quanto nós estamos aflitos. E Deus não tem alegria no nosso sofrimento. Ele nunca teve. Ele tem alegria nas nossas vitórias, nas nossas conquistas. E Ele sabe a nossa dor. Ele compreende. Jesus compreende a sua dor.
Jesus é o sumo sacerdote que veio a esse mundo e foi tentado, e ele compreende a sua dor, ele compreende o seu abandono, ele compreende as vezes que você foi traído, as vezes que você apanhou, as vezes que ele esbofetearam. Jesus compreende perfeitamente. Jesus é o Deus que nos compreende, que compreende a nossa dor, o peso do chicote. Jesus sabe, Jesus conhece o calor do sol, ele sabe o que é isso, ele nos compreende. Isso tem que servir em tempos de crise, em tempos de sofrimento. Isso tem que ser um alvo, isso tem que ser um alento no nosso coração. Jesus sabe exatamente o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Jesus não é um Deus que está, transcendente à criação. Não, Ele não está preso à criação, mas Ele não é aquele Deus que foi lá e deu corda no relógio e largou o relógio e foi embora. O relojoeiro que construiu o relógio e deu corda no relógio para ele começar a funcionar, e ele foi embora e olha ele de longe. Não. Jesus, ele se relaciona com a sua criação, com os seus filhos. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele compreende a sua dor. E isso tem que servir de esperança para nós. Isso é esperança para nós. Nós temos um Deus que nos compreende. Nós temos um Deus que compreende a nossa dor. Nós temos um Deus que compreende o nosso abandono. Nós temos um Deus que foi abandonado, que foi traído. Os da sua terra não confiaram nele. Ele não teve nem mesmo o respeito ali da sua cidadela ali. Ele não teve. O profeta, ele não teve honra na sua terra. Ele teve que sair para fora. Teve que sair para fora. E nós falamos disso. Jesus sabe o que você passa. Quando você é abandonado, quando eles mentem para você, quando você é traído, Jesus sabe. Ele sabe, ele compreende a sua dor. E parece que nós vivemos um mundo onde as pessoas se esquecem disso, ou criam uma imagem de um Jesus totalmente distante, sabe, da sua dor. Um Jesus que não compreende, que não sabe o nível da dor que você está vivendo. Jesus sabe o peso do chicote. Ele conhece. Ele sabe o que é um prego atravessando as suas mãos. O que é sede, canseira, plenamente Deus, plenamente homem. Não usou do seu poder em si próprio. Ele transforma pães, ele multiplica pães. Mas no dia que a sua identidade foi questionada, se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Ele não tem que provar nada para Satanás. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Não tem que provar nada para Satanás, não. Ele não usa o seu poder em benefício próprio. Os irmãos estão entendendo? E ele conhece a sua dor. Ele sabe o nível da sua solidão, da sua amargura. Ele sabe o que você está vivendo. Olha só para você ver o que Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Mas sem pecado. Princípio número 2. Deus faz uma promessa para eles agora. No versículo 6 ele diz: livrá-lo-ei da servidão. Deus sabe a situação que aquele povo estava envolvido. O peso do barro que eles carregavam. Às vezes nós estamos sobrecarregados nessa terra. Quando Jesus fala lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para quem Jesus está falando isso? Para quem Jesus está falando isso? Ele está falando para um público muito específico. Ele está falando isso para fariseus. Jesus está falando isso para pessoas que estão extremamente cansados do peso da religião. A religião é pesada, muito pesada. A religião, ela vai te levar para duas pontas. Ou você vai ficar muito orgulhoso, porque você acha assim, nossa, eu cumpri todos os ritos da religião, eu consegui cumprir. Ou ela vai te levar para um lugar de amargura e decepção tremenda, eu não consegui cumprir, estou decepcionado comigo mesmo. A religião deste mundo, ela te empurra para essas duas vertentes. Ou você se enche de orgulho porque é religioso, ou você se enche de um espírito condenatório e de melancolia e de dor porque você não conseguiu.
Quando Jesus olha para aqueles homens sobrecarregados, cansados com essa religião, com os rituais religiosos, porque a lei é boa, o problema é o nosso coração, mas quando Jesus olha para esses homens, Jesus diz para ele: quem estiver cansado aí, ó, quem estiver se sentindo sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Aquele povo estava carregando barro, aquele povo estava fabricando tijolos. E Deus agora está prometendo livrá-los dessa situação. E nesse mundo que nós vivemos, muitas das vezes nós nos enchemos com uma carga de ansiedade e de uma preocupação pesada com o dia de amanhã, com o dia de hoje. Jesus, no Sermão do Monte, fala para nós não nos prendermos às preocupações: que comereis, que vestireis. O Pai de vocês cuida de vocês. Ele cuida dos passarinhos. Por que ele não vai cuidar de vocês? Ele explica isso. Olha só o que a palavra diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos de Deus os pedidos de vocês. Nós não oramos como devemos orar. A história de David Brainerd, alguns falam que ele mais orava do que vivia. Ele orava 4 dias seguidos. 4 dias seguidos. Ele ia para o mato, ficava separado, orava 2 dias seguidos. 2 dias seguidos orando, clamando. Ele chama a atenção de um grande homem como Jonathan Edwards, de quanto que um homem orava, de quanto que o jovem orava. Um jovem que orava, David Brainerd. Depois começou a evangelizar índios. Começou a ganhar índios para Jesus, com uma tuberculose terrível, a qual Deus não quis curá-lo. E ele vai fazer evangelismo com tuberculose, tossindo sangue e clamando e orando e jejuando e ganhando almas. Ele morre aos 29 anos. E a sua vida influencia os maiores missionários dessa terra. Todo sofrimento em Cristo Jesus tem um propósito. Todo sofrimento em Cristo tem propósito e engrandece o nome de Jesus no final da história. Todo sofrimento tem propósito em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Se eu virar para vocês e falar assim: fiquem tranquilos, entreguem as suas vidas para Jesus, vocês nunca vão sofrer. Estou mentindo. O mundo vai ser injusto com vocês. O mundo vai mentir para vocês de vez em quando. Vocês vão ser maltratados. Vocês vão ser decepcionados, traídos. E aí vocês me perguntam assim: mas então qual é a diferença entre eu entregar a minha vida para Jesus e não entregar? Se eu posso passar pelas mesmas situações, essas coisas não vão te destruir. Essas coisas não vão, o Espírito Santo de Deus, o meigo consolador, ele vai estar com você, e essas coisas, jamais elas vão te destruir. Vai doer, mas elas não vão te destruir. Não vão, elas não vão te destruir. Essa é uma das grandes diferenças. Uma das grandes diferenças. Amém? Vamos lá. Tem pessoas que são escravas. Deus prometeu livrá-los da servidão. A escravidão é o controle por outra pessoa ou por alguma coisa. Algumas pessoas, são escravas do álcool. Algumas pessoas são escravas de drogas. Algumas pessoas são escravas de si mesmas. Algumas pessoas são escravas do sexo. Algumas pessoas são escravas do dinheiro. Ou alguma coisa domina, ou uma pessoa domina, ou alguma coisa quer dominar sobre você. Alguns homens são escravos de um hábito que eles adquiriram, que eles aprenderam, de espancar as suas esposas. E se eles não se arrependerem disso, eles vão ser julgados por Jesus. E o julgamento de Jesus, quando você vai para o livro de Apocalipse, você vê quanto que é sério o julgamento de Jesus. Quanto que é sério.
Eles vão ser julgados por Cristo se eles não se arrependerem. E eles são escravos, muitas vezes, desses hábitos. De coisas, de elementos, de substâncias, de pensamentos, de sentimentos. Muitas vezes são escravos. Porque se deixam ser dominados. Mas Deus está fazendo uma promessa de livrá-los da servidão. De livrá-los da servidão. Chegou o momento de libertação. Chegou o momento de toda a corrente egípcia ser quebrada. Embora nós vemos, que havia muito do Egito no coração do povo ainda. Mas Deus está restaurando, Deus está escrevendo a história da redenção. E agora chegou o momento de libertar aquele povo. Chegou o momento de tirá-los da servidão. Deus é a nossa liberdade. E ele diz ainda no versículo 6, e vos resgatarei. O que é o resgate? Comprar, trazer. Nós somos comprados. Olha só para você ver. 1 Pedro capítulo 18, versículo 20. Do versículo 18 ao 20. O Cordeiro da Páscoa vos libertaria, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais legaram. Não foi com prata, não foi com valor, não foi com Bitcoin, que você foi comprado da vida inútil que seus pais te ensinaram. Seus pais te ensinaram. Eu falo muito isso às vezes em discipulado. Falo isso muitas vezes em discipulado. Você ganha uma mochila cheia de livros dos seus pais. Representa o conhecimento que eles traduziram e tentaram imprimir em você a respeito de Deus, a respeito de religião. É uma mochila pesada. Tem muita informação ali. Alguns vivem sem checar as informações dessa mochila. Eles carregam esse nível de conhecimento transmitido pelos pais, pelos avós, e acham que é suficiente. Esse é um homem natural. Ele não conhece, ele não compreende as coisas de Cristo, como o apóstolo Paulo escreve para nós lá em 1 Coríntios. Ele não compreende. Chegou a época de nós pararmos, sentarmos e avaliarmos o que nós recebemos. Eles nos amam? Honramos? Sim. Mas aquilo que estiver errado tem que ser jogado fora. É lixo. E olha o que Pedro nos diz. Inútil o quais os pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Jesus tinha um encontro eterno marcado com aquela mulher samaritana. Na eternidade, aquele encontro já estava agendado. Jesus tinha um encontro eterno marcado com aquele oficial do rei, que caminha 30 quilômetros para ir atrás de Jesus e pedir a ele: cura meu filho, porque senão meu filho vai morrer. E Jesus dá uma cutucada nele ainda. Se vocês não verem sinais, vocês não creem. E ele insiste: Senhor, vai lá em casa, meu filho está morrendo. E Jesus vira para ele e fala assim: pode ir embora, seu filho vive, ele está curado. E o que o homem faz? O homem crê e vai embora. E o menino é curado. Havia uma agenda eterna, um propósito eterno, uma família inteira. Quando ele chega em casa, eles se abraçam, há uma família inteira se entregando a Jesus. Se entregando a Jesus. O que eu disse há poucos minutos atrás? Que em Cristo todo sofrimento tem propósito. Em Cristo Jesus. Fora de Cristo não. Ele é destruidor. Mas em Cristo. O apóstolo Paulo escreve para nós assim: a ardente provação que nós passamos, ela não se compara com a expectativa da glória que nós teríamos. Os momentos de lágrimas, os momentos difíceis que nós enfrentamos aqui, eles não vão ser comparados com a glória futura. Nem comparar, não tem como. De tanta glória, de tanta majestade, um trono branco julgando as nações. Os seres viventes celestiais se prostrando e adorando, 24 anciãos se prostrando e adorando, e homens de todas as tribos, línguas e nações
adorando o Cordeiro de Deus. Aquilo que nós vivemos aqui de difícil não se compara com a expectativa da glória futura. Não se compara. Aquilo que eles estavam vivendo no Egito era pesado, Deus entendia, Deus estava ouvindo orações deles, mas a nova Canaã, a nova terra, a glória, onde gastava 2 homens para carregar um cacho de uva, não se comparava aquilo que eles estavam vivendo. Não tinha como comparar. Amém? Não tinha como comparar. Deus é a nossa comunhão. No versículo 7, ele promete: e vos tornarei por meu povo. E vos tornarei por meu povo. Jesus, ele diz assim para nós: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Por que Jesus fala que ele é a videira verdadeira? Por que Jesus fala que ele é a videira verdadeira? Se eu falar para vocês assim: essa flor aqui é falsa, e ela é falsa mesmo, né? Ela é de plástico. Se eu falar para vocês: essa flor aqui é falsa, é porque existe uma flor verdadeira. É ou não é? Jesus, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Então quer dizer que existia uma videira falsa. Quem é a videira falsa? A videira falsa, ela é descrita por Isaías. Ela é descrita por Isaías. Isaías, ele usa esse exemplo para nós, para nos mostrar. Lá em Isaías capítulo 5, no versículo 2, ele diz assim, o profeta Isaías usa desse exemplo para nos mostrar. Ele cavou a terra, aqui ele está falando do próprio Senhor. Ele cavou a terra, furou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar, para depois, quando ele colhesse essas uvas, ele pudesse esmagá-las e produzi-las. Ele esperava que dessas uvas, né, boas, mas deu uvas bravas. Ele está falando de Israel. Ele está falando do estado espiritual em que Israel se encontrava. Israel, né, era a videira falsa, a qual deveria ter dado boas frutas e não deu. Nós, em nosso estado natural, nós desejamos o pecado mesmo. Nós, na nossa naturalidade, desejamos ser inimigos de Deus. Nós gostamos de religião. Todo mundo gosta de religião. Você conhece a Deus? Conheço. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Creio. Todo mundo, né? Você vai encontrar um outro que não, que vai arriscar, desagradar, né? Mas, somente uma transformação pelo Espírito Santo de Deus, nessa água sem sabor, sem sentido, sem propósito, em vinho, vai trazer verdadeira alegria. Senão você continua sendo uma videira brava. Você pode até tentar dos seus modos, com a sua moral, chamar a atenção de Deus com a sua boa moral. A sua moral, a sua justiça diante de Deus não passa de um trapo de imundícia. Faz um trapo de imundícia. Se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre você para te conduzir a uma santificação e uma transformação verdadeira, ele é a seiva da videira. Você não produz nada. Jesus é a videira, nós somos os galhos. O Espírito Santo é essa seiva. Se ele não estiver em nós, você não produz nada. Você não produz nada. Nada. Jesus deixa bem claro: sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Imagine 12 homens. Imagine 12 homens normais, naturais, ali como apóstolos da igreja. Imagine se não tem uma intervenção extraordinária do Espírito de Deus sobre eles. Você acha que nós estaríamos aqui hoje? Acha que nós estaríamos aqui hoje? Não estaríamos. Isso é divino, isso é sobrenatural, isso é santo. Isso não é uma produção humana. Não é uma produção humana. Isso não é uma produção humana. Amém? Por último, Deus aponta o nosso futuro. No versículo 8 do capítulo 6, ele diz assim: eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. O nosso Deus é um Deus de pessoas. Nosso Deus não é um Deus de coisas.
Nosso Deus, Ele não é conhecido como o Deus do mar. Ele não é conhecido como o Deus dos desertos. O nosso Deus, Ele não é conhecido por coisas. Ele é conhecido por pessoas. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Os deuses dessa terra, os espíritos, os demônios dessa terra, que tentam roubar a adoração de Jesus, eles querem ser conhecidos como deuses de coisas. Como deuses de coisas. Mas Deus, Ele quer ser conhecido como Deus de pessoas. E a promessa que Ele faz aqui, Ele está relembrando aquela promessa que Ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Eu os levarei à terra que eu prometi. Eu os levarei, eu os conduzirei. Versículo 8. Eu os levarei para a terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. E aí, durante esses versículos que nós lemos, Deus se declarou 3 vezes: eu sou o Senhor. Sabe quem não está no trono? César não está no trono, Herodes não está no trono, Pôncio Pilatos não está no trono, Domiciano, que mandou matar os cristãos, ele não está no trono. Quem está no trono é Jesus. Quem está no trono da história não é Faraó. Ele está deixando bem claro para Moisés e Arão: eu sou o Senhor. Ele fala isso 3 vezes. 3 vezes ele repete essa declaração de que Ele é o Senhor, de que Ele é o soberano, que é Ele que está escrevendo a história da redenção, de que Ele está preparando através desses eventos a vinda do seu Filho para morrer na lenha maldita. E agora chegou o momento deste povo sair do Egito e peregrinar até a terra prometida. Nós estamos peregrinando até a terra prometida. E não é a política que está no trono, e não é o mercado que está no trono, e não é as ciências desse mundo que está no trono. Quem está no trono é Jesus. E a história está acontecendo exatamente como Cristo determinou que ela acontecesse. Exatamente como Ele quer que ela aconteça. A sua história está acontecendo, ela está no controle, nas mãos do Senhor. Mas ela parece um cavalo bravo, que está descontrolado. Se você é do Senhor, se você é filho de Deus, se você entregou o seu coração para o Senhor, se acalme o seu coração. O Senhor está no controle. Está no controle. Amém? Mas parece que não está, mas Ele está no controle. Pois Ele diz para você hoje: eu sou o Senhor. Vamos ficar de pé? O apóstolo Pedro, para encerrar, ele nos diz, lá em 1 capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Nos regenerou para que propósito? Para uma viva esperança. Viva, não é uma historinha de carochinha, não são fábulas. Ele nos regenerou, Ele fez você nascer de novo e plantou em você uma viva esperança. Qual é essa esperança? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não se murcha e que está sendo reservada nos céus para vocês. Amém? Essa é a promessa de nosso Deus. Essa é a promessa do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Senhor conhece o seu sofrimento. Ele sabe o nível do seu sofrimento. Ele conhece o nível da sua dor. Ele conhece o nível da sua dor. Ele não tem prazer nisso. E Ele quer livrá-lo. Ele quer resgatá-lo. Você quer entregar o seu coração para Jesus hoje? De uma maneira eterna, você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele não precisa de mais ninguém. Ele não precisa da ajuda de mais ninguém. Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Ele é suficiente para te resgatar. Ele é suficiente para te libertar da mão pesada do Faraó. Faraó acha que tem um controle sobre você, mas não tem. Ele não tem. É o Senhor que tem. Ele é soberano. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, rendemos graça ao único e verdadeiro Deus,
aquele que nos resgatou dos nossos pecados, aquele que nos deu vida juntamente com o Senhor, aquele que nos tirou enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo Jesus.